É o seguinte, a gente vai agora com toda a honra, vai aparecer também no telão com a gente aqui. Cadê ele? Olha ele aí. Rafael Soares, jornalista português da Record de Portugal, e vai conversar com a gente, sobretudo, sobre o Porto, adversário do Palmeiras neste Mundial, primeiro jogo decisivo. Muito boa tarde, Rafael. A gente está aqui discutindo sobre os times brasileiros e tal, e a nossa conversa aqui é que o Palmeiras tem um jogo difícil na sua primeira rodada, mas um jogo que o Palmeiras, por ser o melhor time brasileiro, ou um dos melhores times brasileiros, pode competir com o Porto, que vem num momento não exatamente muito bom. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso e como vem o Porto para esse Mundial. Boa tarde. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. Sem querer ser politicamente correto, olhando aqui para o calendário da primeira jornada, o Porto-Palmeiras é dos jogos mais difíceis de adivinhar o resultado, porque é de facto um duelo de forças muito equilibrado. E como disse bem, o Futebol Clube do Porto fez uma temporada muito aquém das expectativas. Estamos sempre habituados a ver o Futebol Clube do Porto a lutar por títulos, a lutar pelo campeonato, e não foi isso de facto que aconteceu esta temporada. O Porto viveu uma época um bocadinho instável, foi também a primeira época com a nova presidência, com o André Vilas-Boas, que substituiu o histórico presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, e foi uma época muito atípica, porque o Porto começa com um treinador, Vítor Bruno, que era o treinador adjunto de Sérgio Conceição, e foi também uma troca de comando técnico muito polémica, e a meio da temporada chega Martin Anselmi, um treinador argentino que nunca tinha treinado na Europa, e a verdade é que a equipa mesmo assim não encontrou estabilidade, ficou no terceiro lugar a 11 pontos do campeão Sporting, ficou mais perto de ficar em quarto lugar do que propriamente ser campeão. Houve uma mudança tática, o Porto joga num sistema de 3 centrais, um 3-4-3, perdeu muitas referências de uma época para a outra, não há Pepe, não há Taremi, não há Ivan Nilsson, que joga agora no Bournemouth e que vocês certamente também conhecem bastante bem. Portanto, perderam-se muitos jogadores e o Porto está aqui num processo de reestruturação e lá está. Acho que é um jogo muito equilibrado. Nesta altura ficou furos abaixo dos rivais, Benfica e Sporting. Ainda assim há muitos jogadores a ter em conta. Rodrigo Mora, que é um jogador da formação do Porto, que é um jogador que está em clara ascensão, ainda muito jovem e é o maior desequilibrador da equipa. Há Fábio Vieira, um criativo, e depois na baliza uma das maiores figuras e o capitão de equipa, Diogo Costa, que sentiu um desconforto muscular no treino de ontem. Vamos ver se ainda está disponível para o jogo frente ao Palmeiras, mas seria uma baixa de peso se Diogo Costa não pudesse jogar. Acho que então será um jogo muito equilibrado. Creio que são os dois favoritos a seguirem em frente para os oitavos de final. Massa! Rafael, aqui eu tenho estudado bastante os seus colegas aí, companheiros da imprensa portuguesa, né? E qual é o peso que se dá para esse campeonato? O que a comunidade do Porto, como que ela vê a possibilidade de estar numa disputa como essa, com escolas diferentes, né? E com essa falta de intercâmbio que existe entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. E uma segunda já emendo. Se você for colocar em prateleiras o futebol na Europa, o Porto está em qual prateleira? Imaginando que Real Madrid esteja na primeira. Começando pela forma como olhamos para o Mundial de Clubes e também por isso é bom termos aqui esta conversa, porque de facto ao futebol português, ao futebol brasileiro, que apesar de, enfim, falamos todos a mesma língua, mas o futebol também é bastante diferente e não podemos ver todos os dias também o Porto a enfrentar o Palmeiras, o Benfica a enfrentar o Boca Juniors, neste caso o clube da Argentina, e essa é a experiência mais interessante que temos aqui, a ver este confronto de equipas que não se vê sempre e é a coisa mais bonita que esta prova nos traz. Ainda assim, e também até gostava de saber do vosso lado também como está a ser vivido, ainda não há propriamente grande entusiasmo em torno do Mundial de Clubes e parece-me ser o panorama geral também em toda a Europa nesta altura e vê-se também pela preocupação da FIFA no que toca à falta de venda de bilhetes, parece que está a desiludir também. E Portugal, e aqui também olhando um bocadinho para o Benfica, nem Porto nem Benfica fizeram uma época brilhante.
e não se vê propriamente que o Mundial de Clubes sirva nesta altura como tábua de salvação. Ou seja, se Porto ou Benfica chegarem a oitavos, quartos de final, acho que vai ser visto com normalidade, mas não vai salvar a época dos clubes. Se ficar pela fase de grupos, de facto haverá uma maior onda de contestação, porque parece-me que tanto Porto como Benfica, no caso, são favoritos nos seus grupos e têm obrigações. Portanto, acho que ainda não é visto com entusiasmo. Vamos ver também no decurso da prova se esse entusiasmo aumenta, mas de facto o Porto, no caso, chega a esta temporada com baixas expectativas porque foi uma temporada de facto fraca e portanto não há muito entusiasmo em torno da prova também por aí. Não sei se me faço entender, porque os resultados ficaram tão aquém das expectativas que nesta altura, enfim, mais valia terminar a época e começar uma nova. E estavas a falar-me da tua segunda pergunta, tinha-me esquecido. O Porto é um clube histórico em Portugal, mas tanto Porto como Benfica como Sporting nesta altura não têm propriamente grandes chances de lutarem por uma Liga dos Campeões, e se chegarem, por exemplo, aos quartos de final da Liga dos Campeões já é visto como um grande sucesso. Portanto, há essa primeira linha de clubes, o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool, até dir-te-ia que há uma segunda linha com clubes como o Nápoles, que acaba por ser campeão em Itália, e depois sim aparecem os clubes portugueses, sendo que o Porto esta temporada nem na Liga Europa foi propriamente uma equipa brilhante. A Liga Europa, que é a segunda competição mais importante de clubes, não esteve na Liga dos Campeões. De facto é um Porto que precisa nesta altura está num processo de reestruturação e tem também alguns problemas financeiros. O anterior legado, liderado por Pinto da Costa, deixou o clube também com as finanças problemáticas e portanto é um clube que perdeu aqui algumas referências, que está um bocadinho à procura de encontrar-se. Primeiro será preciso tentar voltar a ter algum domínio interno, ou pelo menos competitividade, e lutar pelo título, e depois sim pensar mais além da Europa. Já não é, o que te posso dizer é que já não é o clube que, por exemplo, viram ganhar, por exemplo, a Liga dos Campeões com José Mourinho, a Liga Europa com André Vilas-Boas, que é agora o presidente, já não é propriamente esse Porto. Rafael, muitíssimo obrigado pela conversa com a gente aqui, falar um pouco mais do Porto, obrigado, as expectativas aí. Muito obrigado. Se a gente precisar, a gente vai te acionar outra vez futuramente, viu? Obrigado mesmo. Claro que sim, foi um prazer. Obrigado, abraço. Tá, então o Rafael Soares conversando com a gente. É o seguinte, bom, tem algumas questões já. Primeiro, né? Ele falou, né, do interesse que, por enquanto, não parece não despertar exatamente dos clubes europeus. Uhum. Tem o fato do goleiro, que é o goleiro da seleção, não vai jogar também. Calma. Não, é dúvida. É dúvida. Uma lesão. Sentiu uma lesão. O que mais? Sentiu um desconforto. O Porto fez uma temporada muito fraca. Calma, o Diogo Costa ficou fora de alguns jogos do Campeonato Português por causa desse mesmo problema no glúteo. Certo. Para poder jogar a Liga das Nações. Exatamente. E aí